Aleluia! Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Estamos começando mais um momento de meditação na Palavra de Deus, com seu amigo, presbítero, locutor, Cristiano Oliveira. Eu queria, nesse momento, pedir para você que não é inscrito no nosso canal, para você se inscrever aqui no nosso canal. Canal Momento de Meditação, Palavras que Edificam, no YouTube. Você entrando no nosso canal, você vai conferir mais de 25 mensagens rápidas e objetivas de 10, 15 a 20 minutos, com diversos temas para abençoar a sua vida e a sua família. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e desde já quero pedir a você que tem sido abençoado pelas mensagens, pelas palavras, que compartilhe para que vidas venham ser edificadas através dessa mensagem. Hoje nós vamos falar sobre o poder da língua. O poder da nossa língua, o poder da nossa fala, não é verdade? O benefício e, muitas vezes, os malefícios a qual podemos gerar através da nossa língua. Palavra de Deus, no livro de Tiago, o capítulo 3, versículo 2, vai nos dizer assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também frear todo o corpo. Aleluia! Que lição maravilhosa a carta de Tiago nos dá, e principalmente sobre a nossa língua, sobre a nossa fala. Precisamos pedir a Deus sabedoria para falar na maneira certa, falar o certo. Muitas vezes é melhor ouvir do que falar. Aqui no nosso tópico, vou ler de maneira resumida para você. Os nossos maiores tropeços, com certeza, estão na nossa fala. Falamos o que não deveríamos falar, falamos inoportunamente, falamos maldosamente para prejudicar muitas vezes os outros, mesmo sabendo que é pecado. Continuamos a falar erradamente. Quantas pessoas elas não pensam antes de falar? Quantas pessoas elas agem pelo impulso do momento, pela sua emoção, e muitas vezes depois elas vão dar conta daquilo que fez, da maneira a qual agiu, da maneira a qual falou. Precisamos, em toda a nossa maneira de viver, principalmente na nossa fala, pedir a Deus o quê? Sabedoria. Pedir a Deus discernimento. Pedir a Deus controle emocional. Pedir a Deus a sua administração. Pedir a Deus o equilíbrio sobre o nosso corpo, alma e espírito, para que possamos falar o certo na hora certa e na maneira certa. E muitas vezes, não falar muito, mas falar o necessário. Não falar muito, mas falar pouco. Mas o pouco a qual você vai falar vai ser aquilo que vai ser o certo e vai ser o que Deus quer que você venha falar. O que Deus quer que você venha estar passando para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu próximo. Não é verdade? Aproveitando esse momento que a gente está falando aqui do poder da língua, me fez lembrar alguns momentos de pregação, alguns momentos de conversa, principalmente as pregações, né? Tem pessoas que acham que uma boa mensagem é aquela de 1 hora, aquela de 1 hora e 10, passando os 40 minutos. Com certeza, uma boa mensagem com um tempo bom vai nos edificar. Mas Deus, Ele pode falar também em poucos minutos e trazer uma palavra de revelação para abençoar a nossa vida. Então não é no muito falar, mas é fazer segundo a vontade de Deus. Que você venha pedir, Senhor, que eu não venha agir por mim, mas que eu haja segundo o seu querer e a sua vontade. Senhor, me coloque na sua dependência, para que eu venha agir
da maneira que o Senhor quer que verdadeiramente eu venha fazer. Eu queria, nesse momento, falar com os irmãos aqui, o primeiro tópico, a língua como ponta de espada, ela fere, e dos sábios é saúde. Aleluia. Vamos ler rapidamente aqui a palavra de Deus, livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Você vai poder depois meditar na sua casa, onde você estiver recebendo essa mensagem. O autor vai dizer assim, Provérbios 12, 18. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Oh, aleluia! Aquele que é sábio, ele vai falar de maneira certa, ele vai falar o que você precisa ouvir, ele vai falar aquilo que vem realmente de Deus para aquele momento a qual você está vivendo. Então, nós precisamos vigiar muito com a nossa língua, porque como diz aqui o autor, a nossa língua ela pode ferir, mas também a nossa língua ela pode trazer vida, trazer saúde, levantar o abatido, mudar a sua vida, mudar a sua história. Quantas pessoas que receberam palavras e que essas palavras as destruíram, essas palavras as derrubaram. E quantas receberam palavras a qual as levantaram, a qual abriram a sua visão para o novo tempo e para uma nova história. Precisamos pedir a direção a Deus naquilo a qual vamos falar. Precisamos ter equilíbrio na nossa língua. Segundo, ela tem poder de destruir. A língua, a fala, ela tem também o poder para destruir, como nós falamos aqui. Provérbios 13, versículo 3, o autor vai dizer assim: o que guarda a sua boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Olha só o que o autor está falando: o que guarda conserva sua alma, mas o que muito a abre tem perturbação. Quantas pessoas estão na casa de Deus, mas como eu falei, não vigiam no falar, não pensam quando vão falar, agem pelo impulso do momento e vivem justamente o que o autor está dizendo, perturbação. Eu não sei qual momento que você está vivendo, mas que toda perturbação e tudo aquilo que não provém de Deus, que algo que muitas vezes você falou e que hoje está trabalhando dentro de você, no seu inconsciente, na sua alma, no seu espírito, Deus venha te dar libertação, Deus venha te levantar e você possa agir diferente e você venha falar segundo a palavra de Deus. Por que as pessoas, elas quando começam a ler a palavra, elas têm uma vida de dedicação à leitura da palavra? Você pode observar que os seus hábitos, eles mudam porque a palavra de Deus, ela entrou dentro do seu espírito, ela entra dentro de nós, e essa palavra, ela vai fazer com que aconteça mudanças, e muitos momentos que era para você agir de maneira humanamente falando, mas espiritualmente falando errada, você age totalmente diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus entrou. Então você começa a viver segundo aquilo que Deus quer que você viva. Então, dentro desse tópico, o poder da língua, eu queria trazer que você vai ter uma fala muito melhor quando você começar a ler a palavra de Deus. A sua fala vai ser diferente. Você não vai falar muito, você vai falar o necessário, você vai falar aquilo que Deus quer que você venha transmitir em todos os momentos, porque a palavra de Deus, ela está guardada no seu coração e na hora certa ela vai trazer o efeito. Na hora certa você vai usá-la, você vai lembrar e usá-la. Amém? Vamos para terceiro tópico. A pessoa pode passar até mesmo vergonha diante da língua, diante da fala. Vamos lá, Provérbios 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia
e vergonha. Quantas pessoas são assim? Elas não ouvem, elas já saem respondendo, elas já vão falando. E muitas vezes nem pegaram a conclusão do assunto para poder você ter uma resposta. Já vão falando por si mesmo, já vão respondendo. E muitas vezes eles estão falando aquilo que não tem nada a ver com o assunto, não tem nada a ver com o momento, não é verdade? Por isso que eu volto lá no começo da palavra e digo para você: peça a Deus equilíbrio, peça a Deus controle emocional, peça ao Senhor que Ele te dê a sua administração, que você não venha agir por si mesmo, mas que você venha agir por Ele. A minha oração, ela é sempre essa: Senhor, estou na tua dependência. Senhor, me ensine a vigiar e me ensine a falar com meu irmão, com a minha irmã, com as pessoas que estão em minha volta, os momentos que eu estiver vivendo, que eu não venha agir por mim, mas que eu haja como o Senhor quer que eu faça. Pode ter certeza que a sua vida vai ser muito melhor. Sua vida vai ser mais proveitosa para a glória de Deus. E para a gente fechar essa primeira parte, está dando 11 minutos, nós vamos gravar em 2 ou 3 partes esse tema. Depois você acompanha. Esse é a primeira parte do tema, o poder da língua. Os pecados da língua são aqueles mais odiados e abomináveis por Deus. Olha só, vamos lá. Provérbios, capítulo 6. Vamos voltar aqui, né? Provérbios 6, versículo 15. Diz assim: pelo que a sua destruição verá repentinamente, subitamente, será quebrantado sem que haja cura. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. E são essas: os olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente. Está aqui, língua mentirosa. Quantas pessoas estão permitindo que a sua boca fale a mentira? E a pessoa é servo de Deus. E a pessoa está na casa de Deus. Enfim, a gente não vai ficar entrando aqui nos detalhes. A gente vai entrar no detalhe de quê? A língua mentirosa. E a gente sabe que isso, Deus, ele não aceita. Então nós precisamos pedir ao Senhor que venha, né, ungir os nossos lábios. Que venha estar na nossa mente aquilo que Deus quer, para que não venhamos em nenhum momento deixar que o diabo ele use a nossa matéria, ele use o nosso corpo, a nossa fala para a glória dele. Mas que o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, a nossa fala, que transmite aquilo que estamos cheios, venha transmitir para as pessoas a glória do Senhor. Que Deus te abençoe nesse momento de meditação. Nós vamos gravar 1 ou mais 2 mensagens com este tema, o poder da língua. Que Deus venha te abençoar, de maneira poderosa. E mais uma vez eu peço, entre no nosso canal, ative o sininho, dê o seu like. Muitas pessoas que me acompanham no Facebook, quero pedir, entre no nosso canal. Já temos mais de 25 mensagens rápidas e objetivas que vai abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família. Ore por mim, que eu careço das suas orações. Até o nosso próximo encontro. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e que Ele te dê neste dia a paz. Tchau, tchau. Deus te abençoe.